Meus irmãos, que Jesus nos dê a sua paz. No último mês falamos da nossa viagem ao Egito, um pouquinho. Agora vamos falar do nosso livro. Essa capa da obra Tratado dos Evangelhos. Em março, essa obra estará sendo lançada. Mas nós gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre esse trabalho, como ele foi elaborado, qual o objetivo desse trabalho. Bem, essa capa foi elaborada pela Cristina Meira, que fez várias capas de livros nossos. Ela foi concebida em Catanduva, São Paulo, com informações, sugestões de Goiânia. Depois, ela teve apoio e material na nossa viagem de Porto. Essa moldura que está aí veio lá de Portugal. E inspiração do Egito. Aquela foto nós tiramos em frente ao Museu do Cairo. Essa foto foi cortada, porque do outro lado ali, eu estou abraçando um cartaz com a figura do Tutankhamon. Então ali, aquela alegria toda, porque eu estava do lado do Tutankhamon, da foto, e em frente ao Museu do Cairo. Então o sol está ali, ó, né? A ideia da moldura veio do nosso genro Henrique, ele que concebeu a ideia do livro ter uma moldura, essa moldura, né, que combina bem com o livro, o título do livro, Tratado dos Evangelhos. Ali tem a foto do autor com uma mini biografia e publicado pela editora Culturas. Essa obra tem 792 páginas, dividida em 12 capítulos. 12 capítulos. Estuda, como diz aqui, o estudo dos evangelhos de Jesus Cristo, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, harmonizados e em concordância com os princípios da doutrina espírita. Quem tem o livro dos evangelhos, é o livro dos evangelhos comentado. É o livro dos evangelhos comentado. Alguém pode perguntar, esse livro é para ser lido, estudado, consultado? As três coisas. É o livro para ser lido do culto do evangelho no lar. Porque ali é um estudo claro, simples, objetivo, de todas as passagens dos evangelhos, sem omitir um único versículo. Então, é a obra que, a cada semana, as pessoas vão lendo um texto. São textos curtos, não passam de 2 laudas, 2 páginas. Então, quem quiser conhecer a vida de Jesus, segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, toda semana vai lendo o Tratado dos Evangelhos. Evidente que continuemos com as obras de Kardec, as obras do Chico e outras obras espíritas pertinentes ao culto do Evangelho no lar. Também essa obra é indicada para o estudo dos Evangelhos na casa espírita, no centro espírita. Nós sentimos um vazio, a necessidade de se ter uma obra, um único volume, que possa estudar todo o Evangelho. Allan Kardec retirou alguns trechos dos Evangelhos, fez comentários, e os espíritos também. Mas carecemos de uma obra que trate de interpretar, à luz do Espiritismo, todas as passagens do Evangelho, dentro de uma linha lógica de pensamento eminentemente kardeciano.
essa obra não defende a ideia de que Jesus foi um agênere. Jesus teve um corpo de carne e osso. Essa obra, ela não se distancia em nenhum momento dos princípios kardecianos. É uma obra que estava faltando no acervo da literatura espírita. Então, ela precisa ser refletida. Ali de estudo do Evangelho, não. Essa obra seria o abecedário do Evangelho, o ABC. Outros escritores surgirão, aprofundarão esse trabalho. É apenas um trabalho que se inicia um estudo sistematizado, de uma maneira clara, simples. Qualquer criança vai entender esse livro. Qualquer criança de 10, 11 anos vai ler o livro e não vai ter problema de interpretação. Mesmo tendo o título pomposo de tratado. Tratado é estudo sistematizado de determinado tema, de determinado assunto. O livro tem 12 capítulos. 12 capítulos, do nascimento à ressurreição, explicando cada item. A bibliografia foi vasta, mas nós nos firmamos basicamente em Kardec e Carlos Torres Pastorino. Carlos Torres Pastorino escreveu e publicou uma obra intitulada Sabedoria do Evangelho. É uma obra singular. Eu me senti uma criança segurando as mãos de um grande teólogo, Pastorino, e me encaminhando para a compreensão do Evangelho. É verdade que Pastorino não concluiu sua obra, foi até a crucificação. E eu me senti um pouco órfão, porque aí não tinha mais a sabedoria do Evangelho para ler, e me senti seguro para ler, para escrever esse trabalho. Como esse trabalho foi escrito? Primeiro, lemos o texto, escrevemos. Depois de escrevermos, buscamos Pastorino, Kardec, outros autores, para ver se faltou alguma coisa naquilo que nós tínhamos escrito antes. Evidente que sempre faltava um detalhe ali, acolá. Mas nós devemos muito ao Pastorino e ao Kardec. Eu também gostaria aqui de dizer que esse livro foi elaborado durante 20 anos. É o nosso trabalho mais longo. Um Dia em Jerusalém, que foi a nossa primeira obra, eu escrevi em 2 dias. Esse levou 20 anos. E eu quero aqui agradecer ao jornal Diário da Manhã, que, através dessa casa, numa palestra de domingo, o filho do senhor Batista Custódio nos convidou para escrever sobre os evangelhos. Estávamos a escrever. Toda semana, aos domingos, o Diário da Manhã publicava uma interpretação, um texto. Na verdade, essa obra já foi lançada pelo Diário da Manhã. A cada 8 dias, aos domingos, alguns irmãos devem ter acompanhado, nós publicamos esse trabalho. Então, esse trabalho nasceu de uma reflexão, escrevendo a cada semana um texto. É evidente que durante esses anos nós fizemos outras produções, defendemos teses, escrevemos outros livros, mas esse foi o carro-chefe. É a obra mais importante da nossa atividade intelectual pela letra. A mais importante. 3 revisores revisaram essa obra, mas precisaríamos de mais revisões para uma segunda edição. A gráfica que imprime essa obra é a gráfica que imprime as obras da Federação Espírita Brasileira, no interior de São Paulo, a gráfica Viena, lá de São José do Rio Pardo, fazer propaganda da gráfica. É uma gráfica comprometida. Quando mandamos esse material diagramado, assim, o miolo do livro, o texto do livro, fácil. Entre um parágrafo e outro, um espaço. Não vai ser um livro condensado, com texto, não.
texto, espaço, fácil, para que o leitor não se canse na leitura. Então a leitura vai ser fácil. O preço do livro. O livro é capa dura, 800 páginas, 792 páginas. E com, eu não conhecia isso, hot stamp, dourado. Esse dourado aí vai ser em alto relevo. Se trata, portanto, de uma edição de luxo. Quem sabe no futuro a gente vai fazer edição popular, em brochura, mas com a mesma capa, mas diferente, mais barata. A Zenobia já reservou alguns livros, porque a tiragem vai ser curta, pequena para o Brasil. Então a Zenobia aqui, do Irradiação, reservou uma quantidade X e disse a mim, quem reservar vai ter um desconto muito bom. O livro, na verdade, ele ia ser publicado em 4 volumes, como eu disse aqui antes. A editora quis publicar em 4 volumes. Mas seria um volume esse ano, um volume no ano seguinte, outro volume no outro ano. Eu falei, gente do céu, depois dos 60 não dá para programar muito. Então vamos publicar o livro logo, de uma vez, né? Até porque é recomendação de Kardec e de Emmanuel. Recomendação de Kardec, não publicar livros em volumes. E de Emmanuel, a gente vê que as obras do Chico não tem um livro, volume 1 e volume 2. Até 2000 anos, tem lá 2000 anos e 50 anos depois, livros independentes. Então, nós seguimos isso, porque muitas vezes as pessoas adquirem o volume 1 e não leem o volume 4, e não leem o volume 3. Então, as editoras resistiram muito à questão de publicar uma obra de 800 páginas, no valor de capa de R$ 143, vai ser o livro espírita mais caro, pode ter certeza disso. R$ 143, por causa da edição curta, poucos exemplares, e de luxo. Mas os leitores terão descontos. Evidente que nas próximas vamos fazer tiragens maiores, com um preço mais acessível, e no futuro vamos fazer um trabalho mais popular. Edição brochura, edição popular. Mas o que é interessante? Qual o objetivo dessa obra? É preencher uma lacuna literária? Sim. Mas tem mais objetivos. Outro objetivo. Fazer com que você sinta Jesus na sua vida. Esse livro não vai ser para que você passe a amar Jesus. Não é fácil. Para que você desenvolva o sentimento de amor por Jesus. Não. O objetivo desse livro é para que você sinta o amor de Jesus por você. É o inverso. O que Jesus sente por mim é o objetivo desse livro. Esse livro é claro, não tem mistério, não há nada nos evangelhos que ele não identifique e interprete. Tudo é muito claro. Agora, é evidente que existem passagens, ensinos de Jesus que podem ser interpretados de diversos modos. As parábolas, por exemplo. Cada parábola de Jesus pode ser interpretada pelo menos de 10 maneiras diferentes. Então, teríamos que escrever 10 livros para interpretar de 10 formas diferentes os ensinos de Jesus. Então, o objetivo desse livro é fazer com que o leitor sinta o amor de Jesus por ele. Porque esse amor existe. Não é o inverso. Eu vou ler esse livro para que eu desenvolva um sentimento de amor por Jesus, praticando seus ensinamentos. Não. Não vai acontecer isso. Não se desenvolve sentimento de amor de uma hora para outra. Eu tenho amigos que eu amo muito, e um deles me disse uma vez, há muitos anos, eu queria sentir esse amor por Jesus. Então, não é para sentir o amor por Jesus, mas no momento que você sentir o amor de Jesus por você,
aí você vai começar a sentir o seu amor por Jesus. Um amor que não existe, ou que pode existir em estado latente, porque nós temos um vínculo com Ele. Então, o objetivo desse amor, desse trabalho, é o que compõe o Tratado dos Evangelhos. É uma obra que, infelizmente, surgiu agora. Infelizmente, surgiu agora. Mas, em tempo, num tempo em que o amor está sendo exigido, num tempo pós-pandemia. Essa obra ficou pronta em 2019. Mas não podia ser publicada naquela época, porque passou por várias mudanças. Por exemplo, esse livro não tem um gerúndio, doutora. Não tem gerúndio. Todos os andos, endos, indos, ondos e undos foram eliminados. Deu trabalho. O gerundismo em mim, graça. Deu trabalho. Mas tiramos todos os gerúndios. Sei lá, mais de 3.000 gerúndios. Cada vez que tirava um gerúndio, tinha que recompor o parágrafo. As referências que estavam no corpo do texto, porque o texto foi publicado em jornal, transformamos em nota de rodapé. Mais de 900 notas de rodapé. Mais de 900 notas de rodapé. Só que a Cristina colocou as notas independentes. A cada capítulo, suas notas. Ela não emendou, não colocou da nota de rodapé número 1 até 950, não chegou a 1000 do último capítulo. Essa obra foi prefaciada pelo Dr. César Perry, ou César Perry, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, um grande estudioso do Evangelho. Como nos honra a apresentação do Dr. César, que todos conhecemos, que há muitos anos faz um trabalho maravilhoso pela Federação, foi presidente da USE em São Paulo, apresentada pela dona Messia e o seu Raimundo, presidente e vice-presidente da Academia Espírita de Letras do Estado de Goiás, na qual temos a honra de participar. E temos também a apresentação da escritora, minha esposa, Marisley Brasileiro, que faz quase que uma introdução. Na verdade, ela faz uma introdução do trabalho, como estudiosa e doutora em ciências da religião que é. Conhece muito e tem obras publicadas. Dona Messia também tem obras maravilhosas, o seu Raimundo, Dr. César. Dr. César foi professor da Unesp, doutor na área da ciência da saúde. Então, ela está muito bem embasada e apadrinhada. Mas tem uma coisa interessante. Essa obra foi coordenada e dirigida por Santo Agostinho. E eu só fui descobrir isso quando eu terminei o trabalho. Quando eu falei, e agora, qual o título do trabalho? Eu não sabia qual era o título. Aí veio uma ideia. Procure nas obras de Santo Agostinho que você vai encontrar o título. E Santo Agostinho publicou um livro, Tratado do Evangelho de João. Quando eu falei, esse título, Tratado dos Evangelhos, aí veio a inspiração. Santo Agostinho foi o diretor desse trabalho e você nem percebeu. Quando nós terminamos esse trabalho, eu senti a síndrome do ninho vazio, como se todos os espíritos tivessem afastado de mim. Eu até brinquei e falei, o povo interesseiro, agora que acabou a obra, me abandonaram. Me abandonaram. Eu me senti uma criança abandonada ao vento, sem roupa, sem nada. Eu falei, então vou fazer logo outra obra. Eu comecei a escrever Atos dos Apóstolos. Mas aí, durante o período, eu percebi que Atos dos Apóstolos tinha que ser parado, porque eu tinha que concluir todo o trabalho de revisão dessa obra. Então, a obra, em março, estará aqui em terras goianas. Em março. Para Goiás, apenas 150 exemplares, só para Goiás. Só para Goiás. Não tem obra mais. Não tem livro mais.
As federações espíritas receberão esse trabalho. As duas maiores distribuidoras de livro espírita do Brasil terão essa obra, que é a editora Boa Nova e Candeia de Catanduva, as duas de Catanduva, distribuirão. Aqui a federação vai distribuir irradiação, para que os irmãos possam ter acesso a esse trabalho. Agora, o bom foi ter aproveitado essa energia, essa vibração, essa sintonia. E se alguém perguntar se eu conheço alguma coisa sobre Jesus, eu vou dizer, ele continua sendo desconhecido. Não sabemos praticamente nada sobre ele. É o ser mais misterioso que já teve nesse planeta, mais poderoso e mais misterioso. Tão misterioso que até hoje fica difícil alguém dizer, eu conheço Jesus. É difícil. Tão simples, tão humilde, que a nossa vaidade não alcança. É muito difícil enxergar Jesus do jeito que Ele é. Nós temos muitas placas, nós temos muitas coisas em nossas visões espirituais que nos impedem de entender a verdadeira natureza desse Espírito puro. É muito difícil. Mas o grande objetivo desse trabalho é: Jesus nos ama. Depois desse trabalho, eu senti o amor dele. Eu falei, ele me ama. E um dia orando, e preocupado quem vai publicar esse livro, as editoras querendo dividir, e teve uma que pediu para reduzir, não dá para reduzir em 350 páginas, eu falei, não dá para reduzir, eu sou muito prolixo, não tem jeito. Mas não dá para reduzir mesmo, já está, a obra está enxuta, e os revisores foram muito bons nisso, em fazer com que a obra ficasse clara, límpida, apesar dos meus problemas com gerúndios e minhas limitações de prolixidade. Então eu devo muito aos meus revisores de todas as obras. Sem eles eu não teria condições de escrever obra alguma. Sem eles não teria livro nenhum publicado. Então, meus irmãos, está chegando aí uma obra muito importante. Infelizmente, fui eu que escrevi. Eu preferia ter sido um médium ou outro para fazer propaganda desse livro. É a obra mais importante do século XXI. Ainda bem que só tem 2 décadas. Mas uma das obras mais importantes da doutrina espírita. Nós vamos passar, mas ela vai continuar pelos próximos milênios. E que bom que ela vai servir de inspiração para outros estudiosos maravilhosos, teólogos, que no futuro isso aqui vai ser um ABC, uma cartilha com nome de tratado. Mas virão autores bem mais preparados, espíritos superiores, bem mais organizados, sábios, que escreverão, quem sabe, desenvolvendo através do Evangelho teoria matemática, tirando do Evangelho a matemática, tirando do Evangelho fórmulas matemáticas. No futuro teremos o Evangelho interpretado à luz da matemática. Porque hoje até pode ser interpretado à luz da física, do magnetismo, eletromagnetismo. Mas no futuro nós teremos gente que vai explicar as curas de Jesus de forma precisa. Uma medicina superior que nunca se viu antes. Então esse livro é apenas o início de um trabalho para que nós entendamos esse amor. E depois disso, compreendamos o amor do nosso Pai. Que amor para fazer com que esse Espírito viesse até nós e os essênios, segundo Eurípides Bassanufo, o chamassem de o grande Espírito.
Jesus foi esperado, o grande esperado. Jesus foi o grande esperado, a grande espera era a vinda desse ser. Então, confiemos nele. Eu me lembro muito da frase de Jesus. Que bom que Deus ocultou isso dos doutos e revelou aos pequeninos e ignorantes. Eu me coloco nessa condição, mesmo com todos os títulos. Que bom que Ele depositou a esse pequenino, a esse ignorante, essa alma ignorante, o privilégio de fazer esse trabalho. E como nós somos infinitamente agradecidos, ou agradecido à doutrina espírita, a essa ciência fantástica. Como a ciência espírita é uma ferramenta fantástica para se compreender e estudar a evolução do espírito, a evolução intelectual e moral. Eu tenho amigos, dediquei aqui essa obra para alguns autores espíritas. E tem um deles lá que eu falei, meu Deus, essa pessoa tem capacidade para escrever obras bem maiores do que essa. E Jesus deu a esse ser, a esse pequenino, esse privilégio. Então, a minha gratidão ao Mestre, aos espíritos amigos, a Santo Agostinho, que tem compromisso com o Evangelho. Santo Agostinho tem compromisso com a doutrina espírita e se aproveitou da boa vontade de um pequenino para inspirar, amparar, proteger, para que saísse esse trabalho. Então eu quero aqui agradecer ao Diário da Manhã pela motivação, agradecer aos leitores do Diário da Manhã, que deram retorno, que gostavam, inclusive católicos, padres, pastores, leram esse trabalho pelo Diário da Manhã. Não só os espíritas. As pessoas recortavam e colocavam naquelas pastas de plástico. Então, a esses leitores do Diário da Manhã também, a minha infinita gratidão. E sem falar no apoio da família. Sem o apoio da minha esposa Marisley, seria humanamente impossível fazer esse trabalho. Impossível. Impossível. Então, ela me deu forças para poder fazer esse trabalho. Para me ajudar a fazer esse trabalho. Fazer acreditar que eu tinha algum mérito, algum compromisso com esse trabalho. Mas o resultado disso é que nós temos esse amor por Jesus. Eu amo Jesus. Há um amor por Jesus. E talvez tenha sido esse amor que me deu esse privilégio de fazer esse trabalho. Esse é o meu legado. Não escreverei obra maior do que essa, porque não é possível fazer obra maior que essa, a não ser partindo dela, dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 evangelhos são os mais importantes, as mais belas biografias que existem. Nós já lemos muitos livros sobre Jesus, mas nada supera Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum outro evangelho. Nenhum outro evangelho. Então, meus irmãos, nos preparemos. Eu pensei agora à tarde, vou falar desse livro. Vou falar desse livro como quem fala de uma esperança. Como quem fala de um legado. Com essa obra eu concluo o meu trabalho literário. Claro que eu vou publicar outros livros, mas nada igual a esse trabalho. Eu não dou conta de fazer algo melhor. Não, tudo que eu fiz antes foi treinamento. Tese, dissertação, outros livros. Foi treinamento, porque foi o trabalho mais difícil da minha vida. São mais de 500 textos, e cada texto uma microtese, cada texto uma defesa de um pensamento. Então, é um trabalho difícil de ser feito.
muito difícil. E para mim fica difícil subir uma montanha maior do que o Everest. Esse foi o meu Everest. Jesus é o meu Everest, é a minha referência. Escrever sobre ele é o maior privilégio que existe. E eu convido os escritores, os pensadores, doutrinadores do Espiritismo a continuar esse trabalho, a prosseguir com esse trabalho. De 100%, talvez eu tenha escrito 1%. Faltam 99% para se estudar sobre Jesus. 1% está aí. 99% precisa ainda para ser estudado. Então, meus irmãos, desejo a todos uma ótima noite, um bom feriado. Vem aí um feriado. E vamos esperar esse trabalho, como lá em casa a gente está esperando esses livros, como quem espera um bebê. Como quem espera um bebê. E é o nosso presente a essa comunidade goiana tão maravilhosa, aos leitores do Diário da Manhã, aos meus queridos amigos espíritas. Eu quero aqui agradecer, assim que eu cheguei aqui com 24 anos, magrinho, 56 quilos, e o Juquinha me convidava para fazer parte daquele programa, O Evangelho no Lar. E quero aqui agradecer também a dona Maria Antonieta, as pessoas desse centro. Foi a primeira casa espírita que me acolheu. Primeira vez que eu fiz uma palestra aqui, a dona Maria Antonieta sentada ali, onde está nosso querido irmão João. Quando eu terminei de falar, ela pegou uma caixa de lápis e colocou na frente, como se quisesse dizer, a sua missão é escrever. Então, foram 20 anos escrevendo, pensando esse trabalho, a partir do livro dos Evangelhos. A partir de agora, o que me resta é praticar. O que me resta é, cada vez mais, se eu sinto o amor de Jesus por mim e um pouco do meu amor por Ele, meu objetivo agora é aumentar mais ainda esse meu amor por Ele. Que Jesus, então, nos abençoe, nos fortaleça e que nos dê sempre o sentimento de gratidão. E como Ele mesmo diz, após terminar uma obra, apenas diga: sou apenas um servo inútil. Muita paz a todos.